palavra nessa noite, pastor Felipe. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor. Amém? Gostaria de os irmãos abrirem suas Bíblias em Mateus 27, versículo 32. Mateus, capítulo 27, versículo 32. Primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 27, versículo 32. Diz assim: Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai, pela oportunidade da tua presença. Senhor, meu Deus, lhe peço, ó Deus, fala, Pai, através da tua palavra, usa a minha vida, prepara os corações, Senhor, tanto aqui, presencial, quanto na live. Eu repreendo, Pai, em nome de Jesus, qualquer tipo de perturbação, que a sua palavra, Pai, possa fluir rios de água viva dentro de nós. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu te agradeço e peço em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Essa passagem de Mateus 27, 32, a princípio, parece uma passagem normal. Ela parece que está ali assim, solta, né? Jesus estava carregando a cruz, já tinha sido espancado, já tinha sido açoitado, estava numa posição ali deplorável, estava de um jeito ali cansado, com certeza, machucado, tendo que beber esse cálice, que ele, humanamente falando, ele não gostaria, ninguém aqui gostaria. Se alguém gostar de ser cravado numa cruz, você está precisando de um remédio. Você precisa de um médico, isso não é normal. Jesus estava daquela maneira, obrigado a fazer aquilo tudo, sendo punido por algo que ele não fez. Na verdade, pelos nossos pecados. Então, aparece Simão. Jesus deveria estar num momento de muita dificuldade para carregar aquela cruz. E chamam um homem, Simão Sirineu. Beleza, segue a história. E assim como nós já lemos essa passagem, nós conhecemos que existe uma pessoa que ajuda Jesus a carregar a cruz, eu também passei. Fui lendo. Até que eu cheguei em Marcos, capítulo 15, versículo 21. Por favor. Marcos, capítulo 15, versículo 21. Gostaria que os irmãos abrissem para acompanhar o raciocínio, porque fala da mesma história, só que de um ponto de vista diferente. Marcos, capítulo 15, versículo 21, que diz assim: E obrigaram a Simão o Sirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E eu estava lendo, né, na minha leitura diária, o plano que eu tenho junto com a Daniela de leitura bíblica no ano. Aliás, eu recomendo essa versão da Bíblia, é um app, YouVersion, pode baixar lá que é 10. Eu vou fazer propaganda até eu vou morrer, porque é de Bíblia, é da palavra do Senhor, então leia. E eu estava lendo essa parte, ué, está tão diferente. Deixa eu ver isso de novo aqui. Obrigaram. No outro está aí, encontraram um sirineu chamado Simão e ajuda aí. Não dá muitos detalhes. Já em Marcos, obrigaram a Simão, sirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz.
Como assim? Pai de Alexandre de Rufo? Quem eram esses dois caras? E por que Marcos trata dessa maneira? Alexandre de Rufo. Aí a minha cabeça não explodiu. Eu fiquei assim, não é possível. Ele está falando aqui, Alexandre. Quantos Alexandres tinham na face da terra naquele momento? Quantos Rufo? E ele fala como se essas pessoas fossem o quê? Conhecidas. Imagina eu falasse assim, e aí passou fulano de tal, a mãe da Cassiane. Quem é que não conhece Cassiane? Todo mundo conhece. O pai de Bolsonaro e de Lula, o pai dos dois. Todo mundo vai conhecer. E isso me chamou muita atenção. Pai de Alexandre de Rufo, bota entre vírgulas. Tipo assim, para você saber, é aquele Simão. Pai de Alexandre de Rufo. E eu fiquei assim, meu Deus. Como assim? E eu comecei a pesquisar, eu comecei a importunar o pastor assim, incessantemente. Até que ele falou, vou aumentar o valor do meu seminário para R$ 1.900. Eu pode aumentar para 1 milhão, porque eu sou pastor e não pago. Aumenta quando você quiser. E aí eu fiquei no pé do pastor, estou com uma dúvida, pastor, vi esse negócio aqui, pastor isso, pastor aquilo. Eu fui desenvolvendo, pesquisa isso, estuda aí. Fui desenvolvendo essa história. Como assim, Alexandre Rufo? Como assim? Esse cara, até então, ele só carregou a cruz. E mais nada. A gente não pensa em mais nada sobre ele. Existe um homem, ele carregou uma cruz, ele era Simão e ele era Cirineu. Opa! Olhem outra informação que a gente tem desse cara. Cirineu. A província de Cirene, ela ficava depois do Egito, lá na Líbia hoje. Pense comigo. A gente está na época da Páscoa, e aí existe um judeu, que tem o nome de Simão, que mora na África, andou aquilo tudo, atravessou 2 países para chegar lá, e ele estava lá por causa de quê? Da época da Páscoa. Ele estava lá com um objetivo. Ele estava lá, ele queria participar daquele evento, talvez do sacrifício pascual. Ele queria participar daquele momento como um judeu. Ele peregrinou, e todo judeu tem que fazer isso uma vez na vida, peregrinar para Jerusalém, para Israel, para participar daquilo, de alguma das festas. Ele tem que fazer essa peregrinação. Então esse cara está lá, nesse momento, peregrinando, andou 2 países, está com a roupinha branquinha ali do lado, está entrando no templo, maravilha, e aí o pessoal olha para ele, muito provavelmente um judeu negro, olhou todo mundo, você, ajuda ele a carregar a cruz. Eu não, eu nem conheço, nem sei quem é esse cara. O que está acontecendo? Eu só estou passando aqui, estou passando. Estou vindo do campo. Não. Eu não. Por quê? Marcos nos esclarece. Obrigaram a Simão. Ou seja, ele não foi de livre espontânea vontade. Em outras versões está escrito assim, agarraram. Ou seja, pegaram ele, é tu mesmo. Ajuda ele aí. Nesse momento, ele estava nada mais, nada menos ao lado de Jesus Cristo, o Deus Criador. Então esse cara, a gente só conhece em novelas da patrocinada pastora Kátia, novelas da Record, aparece uma pessoa e ele ajuda a carregar a cruz. Nos filmes, Jesus lá caindo, cheio de esforço, aparece esse cara e ajuda a carregar a cruz e acabou. Não se fala mais dele. E esse versículo de Marcos me chamou tanta atenção, que eu comecei a pesquisar, e eu achei algumas coisas e confirmei com o pastor. E o pastor, mas isso é incrível, eu preciso falar sobre isso. Ele prepara uma pregação aí. Quando você for pregar,
você fala sobre isso. Amém, né? Vamos lá. Qual o título da pregação? Herança do Senhor. Como assim? Você está falando de Simão Sirineu? Não tem problema. Nós estamos em Lucas 15, 11, 32. A passagem do filho pródigo. O filho pródigo, ele em vida, ele pede ao pai a sua parte na herança. E herança a gente sabe que só recebe o quê? A gente morre. Então nós recebemos dos nossos pais, ou alguém que deixou alguma coisa para nós recebemos quando essa pessoa morre. Esse filho pródigo, ele pediu tudo aquilo que ele queria, tudo aquilo que lhe pertencia, enquanto o pai dele estava vivo. Isso aí já é uma ofensa terrível. É como se ele dissesse assim: eu não me importo com você, eu quero que você morra. Só me dá aquilo que é meu por direito para eu gastar. E o outro filho sabia disso, o mais velho, e olhava aquilo ali, aquela atitude. Esse moleque não vale nada. Ficou irado com o irmão. Lógico, né? Uma ofensa gigantesca. E esse é um exemplo de herança o quê? Material. Um dinheiro, uma posse, alguma coisa que nós recebemos aqui, alguma dádiva, né? Recebemos de herança, vamos usar, vamos gastar. E foi isso que esse filho pródigo fez. Gastou tudo. Voltou arrependido, pediu perdão, e o pai dele lhe deu um anel, ou seja, colocou como filho de novo. Lhe deu sandálias, então já não era mais escravo, e trocou as suas vestes por vestes de senhor, não de escravo. Olha como Deus faz. Lógico que isso é uma parábola. Olha como Deus faz conosco. Mesmo que nós venhamos a rejeitá-lo, ainda assim Ele nos acolhe, nos dá herança, nos chama de filho. Nós não somos mais escravos do pecado. Pois bem, Deus tem uma visão diferente de herança. Deus nos mostra sempre o futuro. Uma visão muito além do prêmio de agora. É o prêmio que nós iremos alcançar lá no céu. Mas como assim? Meus irmãos, abram as Bíblias aí, em Levítico 20, verso 24. Livro de Levítico, lá no início da Bíblia, um dos 4 primeiros livros, capítulo 20, versículo 24. Levítico 20, 24. Diz assim: mas a vós outros vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu vos darei para possuirdes, terra que emana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Abram suas Bíblias em Êxodo 20. Êxodo 20. Livro de Êxodo, capítulo 20. Versos 5 e 6 diz assim: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, que faço misericórdia, até 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então aí nós podemos ver um pouquinho do caráter de Deus. Enquanto você está transgredindo, enquanto você vive na iniquidade, enquanto você peca ou vive no pecado, aquilo ali gera maldições sobre as suas gerações. E Deus visita a 3ª e a 4ª geração dessas maldições, daquilo tudo que nossos pais, nossos avós fizeram e pecaram contra o Senhor. Aquilo ali recai sobre nós. Essas maldições recaem sobre nós. Mas como assim? Como é que eu posso me libertar disso? Só tem um que pode te libertar dessas maldições. O nome dele é
Jesus Cristo. A partir do momento que você aceita Jesus no seu coração, realmente tem um encontro real com Deus, essas maldições são quebradas na sua vida e Deus visita por amor de você até 1000 gerações. Não sou eu que estou falando. É a Bíblia. O Deus da Bíblia é assim. Você quebra maldições na sua família. Deus visita por amor de ti. Não separei aqui, mas na história de Davi, dos reinos de Judá, de Israel, enfim, Deus prometeu a Davi que da descendência dele não faltaria rei no trono. E assim como o pessoal do seminário está estudando, nós ouvimos que, por amor de Davi, meu servo, por amor de Davi, meu servo, mas por amor de Davi, meu servo, às vezes aquele rei não valia nada, mas por amor de Davi, meu servo. Qual era a vontade de Deus com o povo pecador, o povo que adorava postes, ídolos, o povo que abandonava os caminhos do Senhor? Assim, qualquer semelhança conosco é mera coincidência. Por amor do servo dele, Davi, ele ainda tinha misericórdia. Por amor do meu servo Davi. Por que esse servo Davi não pode ser um de nós? Por que nós, hoje, nesta noite, se ainda não aconteceu uma transformação em nossas vidas, por que esse Davi não pode ser um de nós? Aquele que irá quebrar as maldições, aquele que irá, sabe, realmente trazer a bênção do Senhor através das gerações. Deus manda nos dizer isso nessa noite. Esse pode ser você. Essa pode ser a sua família. Basta você querer. Basta você quebrar esse ciclo vicioso. Basta você clamar a Deus, identificar como é que funciona a sua família, como é que funciona a sua vida. Ver, caramba, só pode ser verdade. Porque a mesma coisa que meu avô era, meu pai é, eu sou, a mesma coisa que minha mãe era, minha avó era, eu também estou fazendo igual. Meu Deus, eu não quero isso para mim. Aceite a Jesus, quebre essas maldições na sua vida. Porque pode ser através de você que Deus vai abençoar até 1000 gerações. Mas você leu Simão Sirineu? Tem a ver isso aí? Do que você está falando? Segura. Vamos lá. Então, nessa história, voltando para Jesus, é uma coisa só, na verdade. Nós temos ali ele carregando a cruz, cansado, açoitado, enfim, nada do que Jesus Cristo faz é por acaso. E ele, nos filmes, representa, né? Ele não aguentando mesmo, caindo de joelhos, a cruz cai do lado, enfim. Chamam alguém, esse é Simão Sirineu, um homem de Cirene, depois do Egito, lá na África, que estava ali, chamado Simão, nome de judeu, estava lá pela festa da Páscoa, muito provavelmente. Esse cara, é ele quem vai carregar a cruz de Cristo. Mas, o importante aqui não é nem a cruz. Gente, o que Jesus falou para esse Simão que mudou a vida dele por completo? Mas como assim mudou a vida dele por completo? Não estou entendendo. Abram suas Bíblias em Atos, capítulo 13. Atos, já no Novo Testamento, capítulo 13. Atos, capítulo 13, verso 1, que diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. 2 pontos. Barnabé, Simeão, um sobrenome Níger, que quer dizer negro. Eu falei assim, cara, Simeão, Simão,
uma letrinha para o cara errar ali no hebraico, um pontinho, e não escrever Simão, escrever Simeão. Será que é o mesmo cara? Pô, de repente não é, mas o sobrenome dele é Níger, quer dizer negro, grego. Não deve ser ele não. Aí o próximo vem Lúcio de... Caraca, não é muita coincidência. Então quer dizer que tinha um outro cara lá da África que estava junto com ele, Barnabé, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Cara, que timaço, né? Você vê assim, caramba, só tinha top, né? O que eles estavam fazendo? Eles estavam orando para saber quem que Deus enviaria para ser apóstolo. Na Ásia, ali no que eles conheciam de império e de mundo, né? Pastor, de universo, enfim. Quem é que vai pregar? Estão orando ali, quem é que Deus vai enviar? Deus envia Saulo e Barnabé. E nós sabemos dessas histórias, sabemos como foi a vida de Marcos, que aqui escreve, enfim. Ele se distanciou de Paulo, eles tiveram uma desavença, então ele ficou com Barnabé, Saulo segurou a onda dele. Mas e os outros? Se eles estavam no mesmo nível ali, para saber quem seria esse apóstolo, alguma coisa eles fizeram no reino, né? E aí eu fiquei louco. O pastor, não, pai. Não pode ser. Me fala, o que está acontecendo? O que tem aqui no texto que eu não estou enxergando? Eu achei esse texto, achei aquele texto, achei isso, achei aquele outro. E as coisas se juntando na minha cabeça. O Espírito Santo remexendo a panela aqui no caldeirão. Uma sopa de letrinha, um monte de coisa na minha cabeça, um monte de informação. E eu falando com o pastor, pegando no pé dele. E aí, eu gostaria que os irmãos abrissem Romanos 16, versículo 13. Livro de Romanos 16, versículo 13. Romanos 16, versículo 13, diz assim: saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Nesse momento, minha cabeça explodiu. Em Mateus, fala assim, ó, pegaram Simão, Sirineu, e ele ajudou Cristo a carregar a cruz. Em Marcos, já diz, constrangeram, ou seja, riqueza de detalhes, né? Estava investigando, estava perguntando, me fala aí, seu testemunho. A gente sabe que ele estava com Jesus no barquinho. Mateus, Marcos, Lucas, João. Né, gente? Não. Ele não era apóstolo. Enfim, ele estava ali investigando, estava perguntando, como é que foi isso? Ah, foi assim, ó. Como é que foi esse negócio aqui? Como é que foi isso? Simão? O que Simão? O pai do Alexandre do Rufo. Nesse momento a minha cabeça explodiu. O Simão, pai de Alexandre de Rufo. O que Jesus falou para este cidadão? Ele veio da Líbia, andou ao Egito, chegou em Jerusalém para a festa da Páscoa. Por acaso, no espiritual não tem acaso. Esse cara teve a oportunidade de estar frente a frente com Jesus Cristo, o Filho de Deus, que falou alguma coisa para ele, olhou, alguma coisa aconteceu nessa pequena situação que mudou a vida deste cara em 180 graus. Um judeu indo lá na festa da Páscoa, agora crente e apóstolo,
Como assim, apóstolo? É lógico que eu fui ensinando o pastor. O pastor falou, muito provavelmente, Alexandre e Rufo foram grandes apóstolos na África. Então, peraí, você está me dizendo que esta pessoa, que a gente passa batido quando lê, foi um apóstolo sensacional, mudou a vida dele, levou essa história para casa, converteu Alexandre e Rufo, seus filhos, e esses dois foram tão grandes, que você só precisa dizer assim, ó, Alexandre e Rufo. Você não precisa dizer Alexandre, filho do Simão, Alexandre. Você não precisa falar Rufo, filho do homem, Rufo. E Saulo ficou tão amigo que ele fala o quê? Também tem sido uma mãe para mim. E ele saúda Rufo. Minha cabeça explodiu. Esse cara, eu sempre li isso, passou batido. O Espírito Santo de Deus me incomodou de uma maneira tão grande que eu fui pesquisar que raio de lugar é esse de Cirene. Não tem nada a ver, Cirene. Fui pesquisar isso, vi um negócio, cara, ele foi tão longe. E a pesquisa foi indo, até que eu vi o filho dele, o pastor, esse aqui é o filho dele mesmo. Esse aí é Rufo. Aquele que Marcos estava junto com Saulo, estava junto com Barnabé, que estava todo mundo ali reunido orando. Tudo fez sentido, tudo está linkado, né, Pedro? Tudo está linkado na Bíblia. Agora você vê, eu não sei o que Deus falou com ele, que Jesus era Deus. Eu não sei que experiência que ele teve, eu não sei o que ele ouviu, mas eu sei de uma coisa: a vida dele foi transformada naquele curto momento. Ele tomou uma decisão, ele enxergou ali o Filho de Deus, ele se juntou provavelmente aos outros discípulos, se juntou para saber o que estava acontecendo, quem era esse Jesus, que ele falou isso comigo, e os outros apóstolos aqui também conheciam ele. Não foi você, cara, você estava lá, você carregou a cruz dele, meu Deus, então era ele. Imagina tudo isso acontecendo, com um versículo escrito: Simão Sirineu. Eu gosto de ver a Denise, ela fica assim, gente, eu sempre vi esse negócio, eu nunca vi. Vai descobrindo as coisas, meu Deus, nem sabia que estava aí. Eu também não. E quando eu vi isso, eu fiquei como? Meu Deus, ele mudou a história dele, ele mudou a história da família dele, ele transformou 2 filhos em 2 apóstolos na África, tão conhecidos que não precisa dizer nome e sobrenome. E é isso aí, é nessa herança que nós temos que estar focados. Existe o primeiro tipo de herança, uma herança material, aquilo que nós podemos gastar e ela se esvai e acaba. Só que existe uma herança espiritual, algo que só Deus pode nos dar, aquilo que vai mudar a nossa história. Então, meu irmão, se você ainda não teve este encontro real com Cristo, se você não teve esse ponto de transformação, que você fala assim, depois disso aqui não tem como, é Jesus, eu me rendo, é de verdade, Ele vai voltar. Se ainda não aconteceu isso na sua vida, meu irmão, clame a Deus, clame a Ele, pegue essa palavra e diga: eu também quero, Senhor. A sua palavra me garante até 1000 gerações. Eu também quero isso para a minha vida. Eu quero ter um encontro real contigo. Eu quero que minha vida seja transformada, assim como foi Simão Sirineu. Um homem pouco conhecido, mas que teve a história tão revirada por Jesus Cristo. E ele hoje está na Bíblia, em 2 versículos, o filho dele, em 1 versículo, e foram extremamente usados por Cristo na África. Imagina, Diego, você ouvir seu filho, Pedro,
eleito no Senhor. E você vai ver, caraca, valeu a pena estar aqui esse tempo todo. Imagina o pastor Daniel, imagina a Tassiane, todas as mães aqui, todos os pais aqui, ter esse prazer de ver fulano, ciclano, beltrano, bota o nome dos seus filhos aí, eleito no Senhor. Mas por que eleito no Senhor? Diz a tradição judaica que Rufo, ele foi negado pelo Sinédrio. Ele não passou na sabatina. Então, para os homens aqui, ele foi o quê? Não. Você foi rejeitado. E é interessante até isso. A saudação de Paulo para ele foi o quê? Saudai Rufo, entre vírgulas, eleito no Senhor, servo aprovado do Senhor. Olha que honra, pastora Gleice, poder ver Mateus, eleito no Senhor. Graças a Deus. Vitor, eleito no Senhor. Cada jovem aqui eleito no Senhor. Cada um que ainda não tem filho, conseguiu ouvir isso lá na frente, se Deus assim permitir, eleito no Senhor. Ver uma mudança de vida, uma mudança de história, uma transformação real que vai perdurar por 1000 gerações. E essa bênção só vai melhorando, e as maldições são quebradas, e a maneira de se criar é diferente, e tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, que é o plano original dele, te levar lá para junto dele, é nisso que ele está preocupado, com a sua vida, com a sua alma, com a sua salvação do inferno. É para isso que ele morreu. Não é para te dar herança física, material, é para te dar uma herança no céu. Meus irmãos, se eu pudesse subir o escolho, não quero, prefiro. Se eu morasse debaixo de um viaduto celestial, num papelão, para mim já estava ótimo. Eu prefiro 1000 vezes isso aí, porque isso eu morro de medo de verdade. Você ralar aqui pra caramba, ou achar que está fazendo muita coisa, e chegar lá e Deus olhar para a tua cara e falar assim: eu não te conheço. Eu não te conheço. Isso é meu maior medo na minha vida. O próprio Deus falar: eu não te conheço, já era. Você está eternamente perdido. Se isso não te assusta, nessa noite, eu não sei mais o que eu posso dizer. Mas Deus nos dá oportunidades. Assim como a parábola do filho pródigo. Ele ainda hoje quer te dar essa oportunidade. E talvez amanhã, talvez depois, meu irmão, não espere. Aceite essa oportunidade que Deus te dá nesta noite. Mude a sua vida. Transforme a sua vida. Faça coisas diferentes. Pensa assim: o que eu faria? Então eu vou fazer diferente. O que Jesus faria no meu lugar? O que o crente de verdade faria nessa situação? Comece a pensar e repensar todas as suas atitudes. É óbvio que tudo isso que eu estou pregando aqui, eu aplico na minha vida. Vocês acham que é mais fácil para nós? Pelo contrário, é muito mais difícil. É o tempo inteiro a gente tendo que se afirmar no mundo espiritual, tendo que nos posicionar, tendo que negar N oportunidades que nos são dadas, tendo que respirar fundo e não tomar nenhuma atitude drástica, tendo cuidado naquilo que fala, no como que você faz, enfim. Para nós é muito difícil, nós estamos aqui lutando. Eu creio que para você também é difícil, porque se fosse fácil, Jesus não diria que a porta é estreita. Nessa noite, Ele te dá esta oportunidade. Não desperdice. Não quero ouvir de Deus: eu não te conheço. Tenha sua vida transformada nessa noite, para que você possa ouvir: servo aprovado do Senhor. Se Deus me permitir e ver a Helena, eu puder dizer assim: caraca, vencida, eleita do Senhor, serva aprovada do Senhor.
Hoje ela está ali, vai entrar em disciplina, está no celular, não está prestando atenção, não tem Deus. Mas no futuro, se Deus quiser, se ele não voltar antes, eu olhar para ela e poder ter esse orgulho de graças a Deus, serva aprovada do Senhor. Que Deus possa nos olhar nessa noite e possa dizer isso de cada um de nós, servos aprovados do Senhor. Amém? Pastor, vamos lá? Boa noite, então, rapaz. Vamos ficar de pé nessa noite. Deus seja glorificado, Deus seja exaltado. Que bom que nós estamos aqui na casa do Senhor. Deus é Deus de oportunidade, Deus é Deus de nova chance. Que bom que você venceu o dia do trabalho, que venceu as dificuldades, correu para estar aí na casa do Senhor e para ouvir a palavra, para orar, para interceder, para que você possa ser fortificado, para que você possa ser revestido pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Dobre a sua cabeça. Dobre a sua cabeça nesse momento. Espírito Santo de Deus, obrigado por estarmos aqui nessa noite. Obrigado porque nós podemos entrar na tua casa, nós podemos orar, nós podemos nos colocar na tua presença. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nesse momento pedindo que o Senhor olhe para dentro de nós e nos ajude a vencermos a nós mesmos, para que nós possamos ser a transformação que o Senhor quer que nós sejamos. Ajuda meu irmão, minha irmã a se autoavaliar, para que ela possa ser a transformação que ela tanto necessita para ela mesma e para os demais. Agradecemos que estamos aqui nessa noite. Oramos no poderoso nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor essa noite? O que é que você está pensando nesse momento? Está lendo para mim nesse momento? Presta atenção. Quando você se encontra com Jesus, o encontro com Jesus sempre nos marca de forma positiva quando nós nos permitimos. Quando nós nos permitimos, não tem jeito. Como Deus fez na trajetória da vida desse homem, Ele vai fazer na sua vida. E Ele quer fazer na sua vida. Ele deseja fazer na sua vida. E é o que Ele tem feito ao longo de 18 anos no meio dessa igreja. Quando eu vejo as fotos que nós estamos vendo agora, tem visto várias fotos, eu vejo tudo aquilo que o Senhor transformou de um pequeno núcleo para uma igreja jovem adulta. E eu imagino ainda mais o que Ele vai transformar, porque Deus é Deus de transformação. Você pode verificar essa noite? E eu quero dizer para você que a sua história ainda não terminou. Deus tem muitas bênçãos para você. É só você se permitir, refletir e ficar fincado na raiz. O que Deus pode fazer na sua vida é lindo. Não importa o que você está agora. Importa que você se permitir, como Deus mudou a vida desse homem e toda a sua geração, não tenha dúvida do que vai acontecer com você. Olha, exaltar o Senhor mais uma vez. Eu gosto tanto de exaltar o Senhor. No meu devocionário aqui eu fico glorificando, exaltando. Deus mudou a minha vida. Deus tem mudado a minha vida. E Ele pode mudar a sua vida se você quiser. E lembra uma vez, não sei se já contei isso para a igreja, se eu contei, vou ouvir de novo. Lembra uma vez que
Meu pastor chegou para mim e falou assim, no meio do culto, Carlos Augusto, leia em João capítulo 4, versículo tal, no versículo. E eu peguei o texto. Primeiro, levei 1h45 para achar João. E cadê João? João não está aqui, João está ali. E quando eu abri, eu tinha muita dificuldade em ler em voz alta. E quando eu comecei a ler, cadê a Bíblia, cadê o ponto? Eu li tudo errado, foi uma coisa. E eu acabei de ler e olhei para um lado, olhei para o outro. E o pastor Mateus delicadamente pegou e releu o texto e pediu para a igreja sentar. Naquele momento, nesse ombro estava o capeta, nesse ombro estava eu, na minha cabeça estava eu, o diabo, os outros, e dizia assim, você não vai fazer nada. Que vergonha. Todo mundo viu que você não sabe ler direito. Um versiclinho, que vergonha. E quando eu saí dali, eu tinha certeza que eu nunca mais voltaria a ler em voz alta em lugar nenhum. Porque eu não acreditava em mim. Era fato acostumado. Nunca mais eu vou ler em voz alta. Graças a Deus que mudou a minha história. Deus mudou a minha história. Mudou a minha história. Amanhã é meu aniversário, faço 53 anos de idade. Ficando velho. Eu já disse esses dias, avaliando, eu nem me reconheço mais. Quando eu olho para trás, eu só vejo uma coisa. Eu era destruído, eu era fraco, não acreditava em ninguém, nem em mim mesmo. Eu só tinha um desejo enorme, verdadeiro. Preste atenção. Que as palavras que aquele camarada falava, que para mim era o último fio de possibilidade, fosse verdade. Porque eu ia fazer tudo aquilo que ele estava dizendo. Eu ia acreditar em tudo que ele dizia que estava na Bíblia e que eu olhava para a Bíblia. Olhei para a esquerda, olhei para a direita, eu segui em frente. E não é que deu certo. Deus é Deus de transformação. Esse homem, Sirineu, é uma cidade na África, que hoje pode ser a Líbia. Lugar pobre, um homem totalmente desqualificado. Olha o que Deus fez. Eu desejo muito que você entenda o que Deus pode fazer na sua vida. Eu desejo muito que você queira o que Deus pode fazer na sua vida. É maravilhoso. E quando eu estava falando com o pastor Felipe, nessas conversas, e ele descobrindo e olhando, e eu orava a Deus para que ele se permitisse ser como esse homem. Permitisse que Deus fizesse tudo que Deus tem para a vida dele. E que Deus estava levando ele a descobrir para que ele também entendesse o que Deus pode fazer na vida dele. Na minha vida, na sua vida. Maravilha! Domingo nós vamos continuar glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Vamos ao Senhor para os dízimos e as ofertas. Nós precisamos dizimar e ofertar, porque amanhã nós temos compromisso do nosso terreno. Não temos o dinheiro todo, glória a Deus. Mas nós vamos ter todos os recursos em nome de Jesus. Oremos. Obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa noite. Obrigado pela palavra do pastor Felipe, que possa ficar gravado em nossos corações. Abençoe agora os dízimos ofertantes da tua casa, em nome de Jesus.
Amém. Domingo, então, é dia dos pais, mas nós vamos ter a celebração do aniversário da igreja. Dia dos pais vai ser uma noite especial. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Você precisa preparar o seu coração para estar aí. Dobra a sua cabeça, que eu quero orar para que você vá na paz do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, obrigado por estarmos aqui nessa noite. Obrigado por tudo aquilo que nós pudemos despejar no teu altar. Obrigado mais uma vez pelos diáconos, pelo louvor, pelo som, pela multimídia, pela live, por todos que estão vendo agora e vão ver depois. Leva-nos em paz para os nossos lares, que nós tenhamos uma noite na tua presença em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor abençoe a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu te abençoo como ministro sacerdote do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja vai daqui.